Olá, tudo bem? Aqui Marcos Santos do canal Obrigado pela Dica.com e é um enorme prazer receber você aqui em mais um vídeo aqui no canal. Aproveita, antes de mais nada, se inscreve, dá aquela força, deixa o like, ativa o sininho para você ser notificado dos próximos vídeos e compartilha muito esse vídeo com a comunidade, com os teus amigos, com quem se interessa sobre esses assuntos aqui do canal. Outra coisa, nós chegamos a 1.500 inscritos. Muito obrigado pela ajuda e agora vamos para os 2.000 inscritos. É uma nova meta. Mais uma vez, uma profunda gratidão. Muito obrigado por toda a ajuda. O tema do vídeo de hoje é mais um sobre a jornada Agile. Nós vamos falar sobre 3 assuntos, 3 temas que algumas pessoas ainda se confundem, não sabem muito bem onde são usados, o que são e se tem uma correlação em algum desses 3 com outro tema. Bom, vamos explorar sobre DOD, DOR e critério de aceitação. O que é DOD? Definition of Done. O que é DOR? Definition of Read. E o que é critério de aceitação? E eles se relacionam entre eles ou não? Se você não conhece esse assunto, não domina sobre isso e quer entender um pouco mais, fica até o final desse vídeo. E roda a vinheta. Bom, vamos lá. Primeiro vamos conceituar um pouquinho o que é o Definition of Read, o que é o Definition of Done e o que é o critério de aceitação e a correlação que existem entre eles 3. Acho que o que mais as pessoas confundem é o critério de aceitação com relação à Definition of Read e principalmente a Definition of Done. Então vamos lá. Vamos traduzir aqui o Definition of Read. A gente sabe que no português a tradução pode ser pronto e aí pode confundir com done. Então vamos usar a Definition of Read como preparado, tá certo? E Definition of Done como definição do pronto, tá realizado. Né? E o critério de aceitação é o que vai fazer valer que aquilo ali seja dado como ok pelo cliente ou pelo usuário final, pela área de negócio, whatever, pelo PO. Mas vamos fazer essa conceituação. E antes de mais nada também, que eu já percebi que tem poucas pessoas que assim atrelam o definition of ready, ou seja, a definição de preparado, só para a user story, só para a história do usuário, para task, enfim, para tarefa. Mas o definition of ready, ou seja, o definido como preparado, ele também e ele deve, isso é minha recomendação, ser usado também na sprint. As sprints precisam estar assim. E uma outra coisa importantíssima também, o definition of ready, que é o definido para preparado. Eu vou parar de falar a tradução, tá? E o definition of done, ele vale para todas as user stories, para todas as histórias de usuário. Não significa que ao longo do projeto como um todo, esse definition of read ou definition of done não possam ser alterados. Como a gente sabe, a gente vai inspecionando e adaptando. Lembra dos pilares, né, que ainda tem a transparência, do Scrum, por exemplo. Então eu posso começar um projeto numa Sprint 1 com um Definition of Read, um Definition of Done, e, por exemplo, chegar na Sprint 3 e eu perceber que a gente precisa adaptar um pouco, e essa adaptação pode ser no Definition of Read, pode ser no Definition of Done. Não há problema com relação a isso. Mas o que precisa ficar claro é que o Definition of Read e o Definition of Done é um descritivo, como se fosse uma receita, um checklist, mas que vale para todas as user stories, tá certo? E, de novo, pode ser alterado ao longo do projeto, ou seja, com o passar das sprints, vai se tendo um amadurecimento tal que a gente possa alterar isso. Mas ele vale para todas, igual. O que eu escrevi como Definition of Read ali, seja para a história ou seja para a sprint, se não mudar, como eu já disse, pode mudar para você ir adaptando para melhorar o teu Definition of Read, o definition, não pode mudar no meio, tá, de uma sprint,
mas você muda no intervalo, antes de começar uma e quando acabar a anterior. Aí você pode reavaliar na retrospectiva e fazer uma alteração. Propor isso para o PO e, em comum acordo, o time Scrum aceitar, por exemplo, se a gente estiver usando no Agile Scrum, aceitar mudar o Definition of Red e Definition of Dawn. Eu não posso fazer isso no meio de uma sprint, isso é impossível, isso é inviável. Não funciona a gente mudar a regra do jogo no meio do jogo. Não acontece isso enquanto você estiver jogando. Então, quando eu fizer essa alteração, eu tenho que fazer entre o término de uma sprint e o início da sprint seguinte, tá certo? E isso aqui não tem intervalo em, daqui a uma semana eu vou começar a próxima. Não, acabou uma sprint, imediatamente começa a outra. Só que aqui, na hora da retrospectiva, quando for fazer a transição, você faz a proposição e aí se altera. E é claro que vale para todas as histórias o Definition of Red e vale para todas as histórias o Definition of Dawn. Como da mesma forma eu falei há pouco, o Definition of Red para sprint vale para todas as sprints, exceto se você alterar ao longo do projeto o Definition of Red para sprint. Agora, o critério de aceitação ele é diferente, ou pode ser diferente, mas normalmente é diferente, porque cada história tem um objetivo, tem um valor agregado que você vai fazer dentro da sprint, consequentemente, para poder atingir o objetivo da sprint e depois gerar um incremento dentro do produto final para o teu cliente. Os critérios de aceitação das histórias são diferentes. Como eu falei, pode ser, mas normalmente é diferente. Então, o critério de aceitação ele está, de uma certa forma, dentro do Definition of Red e o critério de aceitação está dentro do Definition of Dawn. Estranho isso, Marco? Não, não é estranho. E eu vou explicar por quê. Vou dar alguns exemplos aqui. E para o Definition of Red, existe um acrônimo que a gente precisa assim, nos guiar na hora da gente escrever o Definition of Red. Qual é o acrônimo? Eu vou falar o acrônimo com as primeiras letras, para quem não lembra, né? Acrônimo é uma palavra formada pelas primeiras letras de algumas palavras, né? Então, o acrônimo se chama INVEST, que isso está na língua inglesa, eu já vou traduzindo, e aí a gente vai falando a palavra em inglês para montar o acrônimo. Então, quando a gente pensa para fazer um Definition of Red, a gente tem que ter um acrônimo em mente, que é o INVEST. O que é o INVEST? Já fazendo a tradução. Quando for diferente, eu faço a tradução do inglês para português. O I é de independente. O de N é de negociável. O de V é de valorável. O de E é de estimável. O S é de pequeno, que no caso do inglês é small, né? É pequeno ou pequena. E o T é testável. O que quer dizer isso? Quando eu vou escrever o Definition of Red, eu tenho que deixar com que a gente, quando leia o Definition of Red, lembrando que aquilo vale para todas as histórias ou para todas as sprints, mas vamos pegar aqui como exemplo de todas as histórias. Quando você estiver escrevendo uma história, aquela história tem que ser independente. O que significa isso? Não posso, para começar aquela história, e qual história, Marco? Todas as histórias. Nenhuma história, eu vou escrever o Definition of Red para todas as histórias. Eu não posso ter uma história que dependa, por exemplo, de uma definição de uma outra ou de um resultado de uma outra história. Se tiver isso, tá errado. Aquela história não tá boa, porque não tá atendendo o Definition of Red. Então eu não posso depender de um resultado de uma outra história. Eu não posso depender, para começar a fazer aquela história, desenvolver aquela história, eu não posso depender de uma informação. Porque se você tiver dependendo de uma informação, uma pendência, uma definição, seja lá o que for, ela não tem o conceito de preparada. Não esqueça que a gente está dizendo o que significa preparado para dentro do nosso projeto. Então ele não pode depender de um outro departamento, de um outro cliente, de uma outra empresa, seja lá o que for. Se estiver fazendo isso, ela não está preparada para entrar numa sprint. Então isso é o independente. O N é negociável. Eu posso negociar com outras áreas, mas eu não posso depender. Eu posso negociar com os meus desenvolvedores, mas eu não posso depender. Então o N eu preciso balizar para deixar no meu Definition of Red, de estar preparado. Ela pode ser negociável, tem que ser negociável. O V, que é o valorável,
Essa história, para ficar preparada para entrar na sprint, a gente tem que ter ela, digamos assim, valorada, melhor dizendo, estimada. Eu preciso saber qual é o valor que eu tenho preso dentro daquela história, quanto ela vai me custar em termos de esforço. E lembrando, se existir uma história que passe o tamanho dela, o valor dela, do que e aí lembrando que esse valor pode ser em pontos, né? Lembra, eu não estou falando de pontos aqui, porque tem muita gente que não tem o conceito de pontos. Aliás, eu estou deixando um vídeo aqui em cima sobre o tamanho da história, para quem não sabe esse conceito de pontos, não entende um pouquinho sobre isso. Mas eu preciso deixar a história de uma certa forma que caiba dentro de uma sprint. Se existir uma história que o tamanho dela, ou valor em horas estimativas, seja lá o que você esteja usando para estimar, passe de uma sprint, não tá bom, ela não tá preparada, ela tem que ser quebrada. Então ela não pode entrar num backlog de sprint, por exemplo. Ela tem que caber dentro de uma sprint. Vamos supor que eu esteja fazendo sprints de 2 semanas e você tem 3 pessoas ali dentro na tua equipe, que é o mínimo recomendável que a gente tem para uma equipe Scrum. Por exemplo, se eu tenho 80 horas para uma pessoa, eu tenho 240 horas. Vai que uma história só tem 250 horas. Mesmo que os 3 façam só uma história, já não vai caber. Então, não pode acontecer isso, tá certo? Então, isto é o E. O S de small é o que eu acabei de falar. Não pode, ela tem que caber dentro de uma sprint. Ela tem que ser pequena, bem pequena para poder caber. E o T, ela tem que ser testável, ou seja, os profissionais, os desenvolvedores da equipe têm que saber como vão testar. Está muito claro para ele. Então, assim, tem algumas possibilidades da gente escrever uma definition of ready. Eu já dei alguns exemplos. Olha, toda história desse projeto ela tem que caber dentro de uma sprint, ela não pode depender de nenhuma definição de outra história ou task, ela não pode depender de uma informação do PO ou da área usuária ou de outra área, se for o caso. Ela tem que ser testável, os desenvolvedores têm que saber como ela vai ser testada, por exemplo. E aí uma coisa extremamente importante e que eu vou dar o link para vocês. Ela tem que ter um critério de aceitação definido. Mas qual o critério de aceitação? Não interessa. Nesse momento do definition, que você está fazendo o definition of ready, não interessa. Até porque, como eu acabei de falar na introdução do vídeo, o critério de aceitação, ele pode e normalmente é diferenciado de cada história. Então tem que estar um item lá dentro do definition of ready, que é critério de aceitação definido. De qual história? De todas as histórias. De todas. Isto é o link com o critério de aceitação. Então, precisamos ter no Definition of Ready uma linha ali, critério de aceitação definido. Porque quando você vai pegar no teu backlog para montar o sprint backlog, você vai passar por esse Definition of Ready ali na reunião de planning, por exemplo. Deixa eu ver, ela é estimável? Ela depende de informação de outra área? Ela depende de algum resultado de outra história? Ela cabe dentro de uma sprint? Os profissionais desenvolvedores sabem como testar? Ela tem o critério de aceitação definido? Se tudo for validado, o Definition of Ready está ok. Então essa história ela é candidata para entrar na sprint backlog do teu projeto, por exemplo, na próxima sprint. Tá claro isso, o que é Definition of Ready para dentro de todas as histórias? E de novo, isso pode mudar, pode sair uma linha, pode entrar outra dentro do critério ali, dentro de tudo que a gente tem dentro de Definition of Ready? Pode, mas de novo, só entre as sprints. E a mesma coisa acontece com Definition of Ready de sprint. A gente pode também e deve definir qual é o Definition of Ready de uma sprint. Por exemplo, o backlog da sprint está definido? O backlog da sprint está priorizado? O goal, o objetivo da sprint está definido? Todas as histórias têm o seu DOR, o Definition of Ready, da User Stories, atendido? Por exemplo, esses são alguns itens do DOR, do Definition of Ready de sprint. Muito pouca gente usa Definition of Ready de sprint e precisa ser usado, tá claro? Bom, agora o Definition of Done. O Definition of Done, que é a definição de pronto, é quando é que uma história está pronta, está concluída. Assim, não tem um acrônimo, como a gente tem no Definition of Ready, por exemplo, mas ela precisa respeitar também uma lista
em que eu vou ticando para saber se eu posso considerar aquela história como finalizada, como pronto. Por exemplo, algumas coisas clássicas. Foi feito teste manual e deu 0 erro, por exemplo? Foi feito teste automatizado e deu 0 erro? Normalmente você atrela valores dentro do Definition of Done. Por exemplo, o código foi finalizado, foi refatorado o código, foi passado para o ambiente de produção, porque às vezes você fala assim, se acaba, né? Outro, o AT, que é a aceitação do usuário lá, o AT, o teste do usuário, foi realizado com sucesso e deu 0 erro, também é outro tipo de coisa que a gente pode botar dentro do DOD, por exemplo. E uma coisa extremamente importante, o critério de aceitação foi aplicado e realizado com sucesso? Qual é o critério de aceitação? Da história. Para aquela história ser considerada pronta, finalizada, o DOR, lá no DOR eu disse que tinha que ter um critério de aceitação definido. O critério de aceitação estava definido, ele foi aplicado e realizado e tudo aconteceu certinho, tá ok? Se tudo isso aconteceu, estou dando exemplo, o DOD está realmente, porque tem muita gente que faz, testa, valida, pronto, tá ok. Então tá pronto, vou lá, passo para a coluna de pronto, de done. Então, e quando você passa para a coluna de Done, lá dentro do quadro Scrum, ou até mesmo do quadro Kanban, significa que ele está pronto. Lembrando que para fazer essa passagem eu tenho que ticar o DOD, o Definition of Done. Só que, por exemplo, se o teu DOD tiver escrito que só pode ser considerado como pronto quando estiver no ambiente produtivo, você não pode passar da raia de validação, por exemplo, para Done, se você não passou para a produção. Você só pode fazer o movimento quando ele passar para a produção. Então, Definition of Done são as regras para poder que tudo seja atendido e aí ela seja considerada finalizada, pronta. Marco, que critério de aceitação? Você fala toda hora, você deu exemplo de DOR para User Story, DOR para Sprint, de DOD, e me dá exemplo aí de critério de aceitação. Depende, isso vai depender muito. Esses exemplos eu até posso dar, mas como isso está normalmente atrelado a User Story, você precisa entender qual é o valor que aquela User Story vai agregar. Por exemplo, eu preciso que esse relatório seja executado numa performance de 2 segundos. Isso é um critério de aceitação. Ou então, eu preciso que essa user story aqui, eu consiga ter, depois do resultado dela, avaliado se ela está em modelo pessimista, otimista e normal, sendo que o normal é de 90% a 100% como resultado, o otimista seja de 101% a 120% e o pessimista seja de 60% a 79% ou 89%, que foi o exemplo que eu dei. Vai depender muito do que é aquela história. Ela está relacionada a negócio? Ela está relacionada à infraestrutura? O que é? Normalmente está relacionada a negócio. Então, quem diz isso, o critério de aceitação daquela user story, é a área de negócio, ou o PO, que faz isso em nome da área de negócio. Então, isso são critérios de aceitação. Então, o critério de aceitação, ele está escrito dentro do DOR, ou seja, do Definition of Red, como a história tem um critério de aceitação definido, não significa atendido, definido dentro da DOR? Tem. E no DOD, ele tem o critério de aceitação daquela história atendido, ou seja, tudo que está no critério de aceitação está dado ok? Sim. Aí, por exemplo, é uma das coisas que pode colaborar para que ela esteja pronta. Então é isso. DOR, Definition of Red, da User Story Task ou da Sprint, DOD, Definition of Done, e critério de aceitação que está embutido dentro do DOR como se está definido o critério de aceitação daquela user story e no caso do DOD, se ele está atendido o critério de aceitação. Espero ter esclarecido um pouquinho isso para vocês. Comenta aqui embaixo se porventura foi muito bom isso para você, se você tinha dúvida, se você aplica isso dentro do teu projeto e use. E comece a praticar. Vamos para a nossa jornada. Comece a forçar uma barra para que a sprint também tenha DOR. E se precisar alterar ao longo do projeto, pode alterar o DOR e o DOD, mas só entre aquele momento entre as sprints. Nunca dentro de uma sprint. Tá bom? Até o próximo vídeo.